Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, nossa live de perguntas e respostas, Telemedicina na Prática, episódio de número 59. E aqui eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos que desejam ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. E eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Asdrubal César, sou médico e educador, e hoje eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos relacionadas à telemedicina, de forma geral. Fique à vontade para perguntar durante a live, e se você está aqui no Instagram, eu recomendo vir para o canal Telemedicina na Prática no YouTube. Lá tem uma caixa de chat para você interagir comigo, e também se inscreva e ative as notificações para você receber sempre que tiver um novo conteúdo lá no canal. Vídeos, né, de entrevista com alunos, vídeos de entrevista com especialistas, também de determinadas áreas, e também, né, nossas lives de perguntas e respostas, onde a gente tira bastante dúvida aí, que são dúvidas comuns, né, dos colegas médicos, em relação aí ao uso da telemedicina, prescrição eletrônica, certificado digital, várias dúvidas que o pessoal traz, também são respondidas daí nas lives, tá? Então, vem para o canal Telemedicina na Prática no YouTube, e lá tem uma caixa de chat que fica mais fácil da gente interagir por lá. Você todas as... E falando em canal do YouTube, a conexão, mas está na rede correta. Bom, pessoal, então, vamos lá. Essa semana a gente está na semana da jornada telemedicina, né, que vai ser a jornada Liberdade com a Telemedicina. Então, você pode participar desse evento online, que ele é exclusivo para médicos, tá? Você pode descrição desse vídeo, tá bom? E essa jornada são 3 aulas, tá? A primeira aula foi no dia 22, mas ela está gravada, está disponível no link. A segunda aula foi ontem, no dia 24, e a terceira aula está para o dia 26, tá? Então, você pode assistir essas aulas e você tem até o domingo, 23 horas e 59 minutos, para você fazer, assistir todas as aulas, tá? Porque elas vão sair do ar no domingo, dia 23 e 59 minutos, tá? Tem uma pergunta muito boa que uma pessoa deixou aqui no Instagram, tá? E eu vou responder durante a live, tá? E essa pergunta não inviabiliza o acompanhamento do paciente, não, tá? Existe um detalhe ali nessa questão, que você tem que ler lá na resolução, mas eu vou falar aqui na live também, em parte disso daí, tá? E agradeço aqui por parabenizar pela jornada, que está ótima, obrigado. E essa sua pergunta é muito boa, tá? Segura aí, acompanha aqui a live que eu vou responder ela, tá? Pessoal, a pergunta dele é muito importante, tá? E eu vou falar também por que não inviabiliza, né? Porque a telemedicina está a pleno vapor, tá? Está funcionando bem no Brasil, várias empresas estão prestando serviço de telemedicina, muitos médicos que lá em 2020 ficaram olhando, né, como é que ia ser, como é que ia acontecer, achavam que isso não ia para frente, que só ia durar naquele período lá de 2020, 2021, eles ficaram olhando e perderam a oportunidade de iniciar mais cedo, né? E quem chega primeiro bebe água na fonte fresca, tá? Então aproveita que ainda temos um mar aí para navegar, tá? Na telemedicina, e não está, né, um mar revoltoso, tá? Ele está um mar, né, bem tranquilo por enquanto. Então, o pioneirismo tem essa vantagem. No início, as pessoas têm ali, o receio e tal, mas quem começa na frente, né, já está em vantagem, tá? E na telemedicina não foi diferente. Então, tem 2 grandes momentos para você começar alguma coisa. Então, vou falar os 2 grandes momentos da telemedicina. O primeiro grande momento foi em 2020, em março de 2020, que foi liberado pela portaria e pela medida provisória logo na sequência, né? O segundo melhor momento é esse agora, tá? Que você está assistindo esse vídeo. É o segundo melhor momento para você iniciar na telemedicina. Talvez não tenha o terceiro melhor, né? Então, o segundo melhor momento é agora, porque tem resolução, tá? Tem legislação, tem lei da telesaúde e tem uma resolução sobre telemedicina do Conselho Federal de Medicina, tá? E, então, isso é muito bom para você iniciar agora, tá? Então, quem iniciou lá em 2020, como eu, né, ganhou muita experiência, né? Está fazendo telemedicina já há mais tempo, e isso trouxe uma vantagem, né? A experiência ganha, e foi ganha com isso, né? Então, pessoal,
não se esqueçam, as aulas vão estar disponíveis até domingo, 23 horas e 59 minutos. Mas eu aconselho que você assista no dia, né, que ela vai ser liberada. Então, amanhã, a terceira aula será liberada. Mas quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, depois dessa live, corre lá, clica no link e assiste essas duas aulas, tá? Se tiver dúvidas sobre a jornada, também pode mandar o direct aqui no Instagram ou uma dúvida aqui no chat do YouTube que a gente vai responder, tá? Vamos lá. Então, o pessoal está perguntando também, né? Eu preciso fazer algumas perguntas, né? Alguns perguntaram o que é telepropedêutica, tá? Então, a gente está acostumado a ouvir propedêutica médica, né? O que é propedêutica? Propedêutica é a maneira como é feito algo, tá? Isso é propedêutica. A propedêutica médica é como nós fazemos, né, o exame clínico, tá? Anamnese, exame físico, né? Como nós conduzimos o nosso, né, trabalho, vamos dizer assim, de fazer a hipótese diagnóstica, estabelecer um tratamento, né? Isso é a propedêutica. A telepropedêutica médica é a propedêutica feita por telemedicina, à distância, tá? Esse termo não fui eu que criei, até ia ficar feliz de ter criado esse termo, mas esse termo já vem, né, da experiência de países que já usam a telemedicina antes de nós, há muito mais tempo, tá? Se a gente falar de telemedicina no Brasil, a gente está falando aqui, todo mundo está olhando aqui a questão da teleconsulta, desde 2020. Mas telemedicina já é feita no Brasil há muito mais tempo. Desde 2002, tem resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, só que ela não contemplava a questão da teleconsulta. Em 2017, saiu uma resolução sobre o uso do WhatsApp, mas era só para tirar dúvidas dos pacientes, que fossem seu paciente já de consultório e não podia fazer uma consulta pelo WhatsApp. Era para dúvidas. Então, por exemplo, você prescreveu um medicamento e o paciente saiu do consultório, chegou na casa dele e ficou na dúvida se ele tinha que tomar o medicamento com alimento ou sem alimento, em jejum ou não. Aí ele te manda uma dúvida dessa no WhatsApp. Essa daí podia ser respondido. Lá desde 2017 já tinha resolução falando sobre isso. Depois, a gente teve uma resolução de telemedicina em 2018, mas essa resolução ela não foi amplamente debatida com a sociedade nem com os médicos, e aí ela foi revogada. Ela durou um mês, ela teve uma vida curtinha, né? Então, em 2018, teve essa resolução. Aí ficou num limbo, né? Mas também, ali em 2018, teve um negócio muito importante para a telemedicina, que foi uma lei sobre a validade das receitas médicas em todo o território nacional. Isso daí também ajudou bastante no que viria a ser a questão da teleconsulta médica, porque, afinal de contas, se tu faz uma consulta, estabelece uma hipótese diagnóstica, isso vai acabar desencadeando num plano terapêutico e pode envolver a prescrição de medicamentos. Então, em 2020, a gente viveu tudo que vocês lembram aí que a gente viveu, certo? E aí veio a medida provisória, veio, né, a liberação para o uso da telemedicina, inclusive para as teleconsultas, mas havia um detalhezinho lá na medida provisória, na lei, que dizia que era enquanto durasse a emergência de saúde pública. Então, muita gente ficou olhando lá em 2020 e falou, eu não vou entrar nisso, eu não vou fazer agora, vamos ver o que vai dar, e ficou ali olhando. E outras pessoas fizeram, falaram, eu vou encarar aqui, vou aprender, vou estudar, e começou a fazer. Chegou ali em meados de 2021, final de 2021, né, que ficou aquela questão, vai ter fim da emergência de saúde pública, não vai ter e tal, aí 2022 acabou. Só que nesse período que foi decretado o fim da emergência de saúde pública, ainda houve uma revogação da medida provisória, vamos dizer assim, para ela durar um pouco mais de tempo para ter uma adaptação e vir a legislação. E aí veio a resolução do CFM, baseada no que já estava correndo no Congresso, que era a lei da telesaúde, então o CFM observou o escopo daquela lei e aí baseou a resolução naquele escopo, onde já no escopo da lei já dizia que o profissional, seja ele médico ou psicólogo, né, quem fosse usar a telesaúde, precisava ter apenas uma inscrição do Conselho Regional da sua profissão estadual para poder atender pacientes do Brasil todo. Ok, isso daí ajudou muito, porque aí o CFM viu isso lá na lei e já botou isso na resolução. Então, quando a lei foi aprovada, isso daí já estava um ponto, vamos dizer, pacificado, tá? Então, eu achei muito feliz, né, o CFM ter colocado essas regras, já observando o que era o escopo da lei, né? A lei ainda não estava aprovada. Então, o CFM solta a resolução
que é publicada no Diário Oficial da União, no dia 5 de maio de 2022. Então, vejam bem, a gente já tem um ano aí de resolução do CFM para usar a telemedicina. A lei da telesaúde, ela é assinada pelo presidente da República no mês de dezembro de 2022, né? E aí, essa lei, né? A lei, ela vale mais que qualquer resolução, né? Mas como a resolução já estava de acordo com a lei, fica legal, né? Ficou tudo certinho, tá? Então, veja, esse é o melhor momento, né? O segundo melhor momento para você iniciar, porque o primeiro foi lá em 2020, em março, e o segundo é agora, porque a gente tem lei e resolução sobre o uso da telemedicina. Então, ponto pacificado, tá? Outra questão, falando da telepropedêutica, é que muita gente fala assim, eu não entendi como é que vai fazer exame físico no atendimento online, tá? Então, como esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Eu trabalho até um módulo lá no curso de formação telemedicina na prática sobre telepropedêutica. E muita gente manda as dúvidas, a gente conversa e vai tirando dúvidas. Mas, pessoal, vou falar aqui de forma bem geral, é que você tem, sim, um exame físico na telemedicina. Mas como assim? Exame físico na telemedicina não existe. Não, existe. Só que é diferente de como a gente aprendeu e de como a gente está acostumado a fazer no presencial. Mas ele também não é completo, né? Não tem a possibilidade de você fazer algumas coisas, como algumas manobras semiológicas, né? Palpação, ausculta. Mas essas limitações, elas dependem de algumas coisas. Uma delas é o seguinte: tecnologia e popularização da tecnologia, tá? Então, por exemplo, existe equipamento de estetoscópio eletrônico que envia o som por Wi-Fi, né, por Bluetooth e depois, né, pelo celular, por exemplo, envia por Wi-Fi. Existe smartwatches que tem monitor cardíaco, tá? E envia essas informações através da rede, tá? É claro que tem que ser certificado pela Anvisa, né, para ter validade, né? Mas existem 2 smartwatches no Brasil que fazem isso. Existem 2 empresas no Brasil que também têm certificação da Anvisa para o uso desses equipamentos, né, de exame físico à distância, tá? Então, por exemplo, uma delas é uma empresa israelense que tem um equipamento que transmite os sons, né? Você faz a ausculta do tórax, então cardíaco e pulmonar, faz a ausculta do abdômen, tá? Que é um estetoscópio eletrônico. Você tem a capacidade de fazer uma otoscopia, uma horoscopia, utilizando adaptadores desse equipamento num celular. Ele tem termômetro infravermelho, ele tem a capacidade de fazer a medida do oxímetro de pulso, né, saturação de O2, e também o batimento cardíaco. Ele não tem acoplado o aparelho de aferir a pressão, mas como o aparelho de aferir pressão é muito barato, né, é um aparelho digital, eles preferiram não acoplar ele diretamente no aparelho, então a pessoa, né, vai usar um aparelho separado. Então, eles desenvolveram esse equipamento pensando em serviços de saúde, de telesaúde à distância, onde, por exemplo, um local, né, que tenha pouco acesso a um médico especialista, uma prefeitura possa colocar um equipamento desse e o especialista vai ter acesso a esses dados, tá? Então, veja, a limitação do exame físico, hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, já é muito maior do que há 20 anos atrás, muito maior do que há 50, muito maior do que há 100 anos, tá? Então, por exemplo, eu dou aula de semiologia. Lá, quando eu fazia faculdade de medicina, eu tinha um amigo, né, grande amigo, né, o Leandro, ele colecionava livros antigos. E um dos livros antigos que ele tinha era sobre semiologia. Então, quando a gente comparava um livro de semiologia do início do século, do século XX, com o livro de semiologia que a gente estudava na época, né, que, né, muitos de vocês também usaram, do professor Porto, tinham manobras que não estavam mais descritas, né, no livro do Porto, mas tinha manobras descritas naquele livro lá de semiologia do início do século XX. Mas é porque que eles não tinham recursos. Por exemplo, algumas manobras semiológicas, elas caíram em desuso ou não tinham nenhuma eficácia mesmo, não tinha sensibilidade ou especificidade suficiente para justificar o uso da manobra. E com a vinda de exames complementares, muitas manobras acabaram sendo vistas que elas não tinham, né, nenhuma importância ou relevância clínica tão grande quando comparou com o exame físico, ou com o exame complementar, por exemplo, de imagem, né? O uso do ecodopplercardiograma também mudou muita coisa.
Então, você tem aí uma evolução da tecnologia, e isso impacta em mudanças, né, da semiologia médica, por exemplo. Então, a mesma coisa está acontecendo com a telemedicina. Talvez hoje o pessoal fale, mas não tem estetoscópio eletrônico. Talvez você não conhece, mas tem já estetoscópio eletrônico. Mas se tem, é caro. É caro hoje. Logo, logo vai ser mais em conta. Assim foi com um aparelho de pressão digital, desses que as pessoas têm em casa, um aparelho de punho, né, ou de braço, de mesa, né, digital, já foi caro. Hoje, R$ 100, R$ 130, uma pessoa tem acesso a ter um aparelho desse em casa. Então, vamos dizer que você faz o acompanhamento de um paciente hipertenso. Mas eu sou cardiologista, não dá para fazer telemedicina porque tem que fazer ausculta cardíaca. Não é sempre, porque você já conhece o paciente, você quer monitorar o paciente num ajuste de dose de medicamento. Quantas vezes, né, muitos pacientes, ainda mais no interior, não têm acesso ao mapa, né, a um exame de mapa, e a gente recomenda ele fazer anotações da pressão arterial dele, com um aparelho que ele tem na casa, ou que ele vá na unidade de saúde, faça as anotações e traga no retorno da consulta. Então, em algumas consultas de retorno, você não vai precisar fazer o exame físico completo do paciente. Seria para monitoramento se está evoluindo bem, se está com ajuste da medicação. Então, você pode fazer esse tipo de atendimento, por exemplo, por telemedicina. Então, existe o telemonitoramento, tem pacientes que vão ter equipamentos em casa que vão te ajudar nessa coleta de informações. Porque o que é o exame físico? Né? O exame físico é a coleta de dados objetivos, de sinais e dados objetivos. Isso é o exame físico, enquanto a anamnese é o subjetivo. Né? Então, a grande dificuldade dos colegas é essa questão. O exame físico, como é que fica? Se não tem o exame físico, não dá para fazer. Então, primeiro que desconhece toda a questão da telemedicina, porque telemedicina não é só teleconsulta. Tem teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, tem a triagem médica, tá? Teletriagem médica, teleinterconsulta médica, que é uma das coisas que eu acho fascinante, que eu torço para ter cada vez mais, porque isso vai levar mais acesso às pessoas a consultas com especialistas que não tem no interior. A teleinterconsulta eu acho que tem um potencial enorme, vai crescer, eu tenho certeza disso. Por exemplo, plantão no interior. Eu já dei muito plantão em cidadezinha do interior, e uma das coisas é assim, plantão é tranquilo na cidade do interior, não acontece nada, mas quando acontece, meu amigo, aí tu fica naquela, né, poxa, isso aqui é um trauma ocular, né? Como é que eu vou fazer as primeiras condutas aqui nesse trauma ocular até o paciente chegar num ponto, né, num hospital de referência que tem um oftalmologista de sobreaviso? Às vezes, esse oftalmologista de sobreaviso está a 300 quilômetros de distância. E aí, até ele chegar lá, o que você vai fazer? Né? Com a teleinterconsulta, esse oftalmologista que está lá num centro de referência, ele pode dar uma orientação para vários hospitais, para dezenas de hospitais, para dezenas de plantonistas que estão no interior, num caso que for necessário, né? Então, isso vai garantir uma melhor qualidade do atendimento do paciente até ele chegar lá naquele médico especialista naquela área, tá? Então, a gente tem aí muita coisa que dá para fazer com telemedicina. Não é porque você não pode fazer o exame físico completo do paciente ou partes do exame físico que você tem que abandonar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é como um estetoscópio, como um otoscópio, ela é uma ferramenta da medicina. Então, se a gente usar ela bem, vai ser ok. Se usar ela mal, que nem, né, eu dou aula lá de semiologia, primeira aula que eu dou para os alunos, quando vai usar o estetoscópio, é como colocar o estetoscópio corretamente, né? Porque se ele colocar o contrário, ele não vai ouvir nada. É o básico, né? Então, é a mesma coisa, é uma ferramenta. Se você não usar bem o estetoscópio, você não vai conseguir fazer a ausculta cardíaca nem pulmonar direito, tá? E assim também é com a telemedicina. Então, é importante se capacitar para usar a telemedicina. Bom, outra coisa que me chamou a atenção essa semana, eu vou responder as perguntas aqui, eu estou vendo aqui o pessoal comentando, né, doutor Rubens, obrigado por estar conosco, como sempre, doutor Rubens, que é cardiologista em Brasília, obrigado, né. Isso, casa de idosos podem ter equipamentos desse tipo para consulta de telemedicina, né, um equipamento pode servir para atender vários pacientes, né, isso aí é uma coisa muito legal. Olha só, hoje eu vi uma notícia, né, na G1 da Globo, tá, que falava sobre o uso da telemedicina lá se não me engano, é em Curitiba. A Prefeitura de Curitiba montou um serviço de telemedicina, né, de teleconsultas médicas, e uma das coisas que estavam falando lá na notícia era a seguinte, né, como, né, os médicos fazem o exame físico, né,
Era uma das coisas que chamou a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção, na chamada dessa notícia, estava escrito assim, telemedicina, um caminho sem volta, né? Tipo assim, não tem, já está sendo usado. E no sistema público estão começando a usar. E você não vai usar no seu consultório particular, né? O sistema público está usando, então você pode usar no seu consultório, mas você precisa se capacitar, usar os equipamentos corretos e fazer isso dentro do que diz as normas, tá? Então, cada dia também, os pacientes também estão ganhando mais consciência do uso dessa ferramenta, tá? Então, quem já utilizou, paciente que já utilizou, foi bem atendido, né, teve resolutividade, no sentido, não precisa você resolver tudo, chegar ao final e falar, ó, oh, é isso aqui, o teu caso é isso, esse medicamento, tá ok. Não, se você encaminhar ele também para o atendimento presencial quando necessário, você está resolvendo, porque você está dando a conduta correta para ele. Olha, isso daqui você precisa ser atendido por um médico especialista dessa área. Isso daqui você precisa ir agora no pronto atendimento, não pode ficar esperando em casa, precisa ser avaliado hoje, tá? Porque o que acontece? Se o paciente não tem acesso ao atendimento médico, tem duas coisas que podem acontecer, em geral, né? A segunda coisa pode se dividir em mais outras, mas uma coisa é o seguinte, ele pode se automedicar. E a gente sempre, né, luta aí para as pessoas não se automedicarem, porque tem problemas da automedicação, pode piorar e agravar um quadro, pode mascarar um quadro que pode piorar mais na frente, né? Então, eu sou sempre a favor do paciente ter acesso ao médico do que não ter acesso ao médico. E isso não é uma coisa que só eu acho sozinho, né? Alguns países que usam a telemedicina há mais tempo, Dinamarca, por causa da Groenlândia, né, que é um território hoje autônomo, mas ela depende da Dinamarca nos serviços de saúde, porque a Groenlândia é um território muito isolado. Então, eles têm uma linha ética que é essa mesmo. Antes o paciente tem acesso a um atendimento do que nenhum acesso. Eles não restringem o acesso do paciente ao uso da telemedicina. A Austrália também tem isso, tá? Eles acham mais ético você dar acesso do que restringir o acesso. Essas semanas agora, passada e retrasada, eu fiz um curso de telemedicina de uma universidade da Austrália. E eu achei muito interessante, né, que eles tinham lá os links para você ver materiais de referência e conhecer o sistema de saúde da Austrália e tal. E um dos materiais já usa inteligência artificial, é o serviço público, tá, de um território australiano, tá? Lá eles dividem por territórios, não estados, né? Então, um território da Austrália, que é bem isolado, as cidades no interior são bem isoladas, eles têm um serviço de telemedicina que começa no site, o paciente entrando num formulário. Então, logo que entra, ele já tem um aviso grande. Se você tem sintomas desse tipo, né, dor torácica, teve alguma convulsão, né, algo mais grave, você não usa o serviço, liga no 0800 deles lá e já vem lá o transporte para levar o cara para o atendimento presencial, né, um serviço de emergência. Se você não tem nada daquilo, ele começa o questionário. Aí você vai lá, vai respondendo perguntas. Onde é a parte do corpo que está sendo afetada? O que é? É a pele? O que é? Tem vermelhidão? Tem coceira e tal? Aí ele vai perguntando várias coisas de acordo com o início das perguntas que você respondeu. E aí ele vai dando a sequência, né? Pergunta a tua idade, pergunta várias coisas, tem doenças, tem alergias e tal. Lá no final, ele é um sistema de inteligência artificial. Lá no final, ele direciona o paciente para ou um serviço de atendimento que ele fala, ó, você tem que procurar mesmo um atendimento presencial, tem que ir agora. Ou para um serviço de telemedicina com o médico, que vai fazer a teletriagem médica, ou ainda, chegou ao ponto que eu fiz todo o teste lá no site, que ele falou assim, ó, não, o teu caso aí, eu botei um caso assim que não ia ter problema nenhum, né? Eu fui respondendo assim, ó, teu caso não é nenhuma emergência, não precisa de atendimento médico, tu pode ir na farmácia e conversar com o farmacêutico. Foi essa a resposta que ele deu no final. Eu até vou entrar lá no site de novo e vou printar essas telas que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu achei muito legal, porque eles usam da inteligência artificial para já fazer essa triagem, tá? Alguém vai questionar, mas pode ter problema. Mas eu tenho que trazer aqui o que está sendo usado. Lá na Austrália eles estão usando, né? E pelo visto deve estar dando certo, senão eles não iam estar usando, né? Então a Austrália, ó, ela já faz isso há muito mais tempo, porque a Austrália é um país continental, assim como o Brasil. E o interior da Austrália é deserto.
tem poucas cidades no interior e a população tem pouco acesso a serviços de saúde especializados. Então, eles têm um sistema de telemedicina já há muitos anos funcionando lá. Por exemplo, a teledermatologia na Austrália, com as questões de lesões pigmentadas, porque lá é um dos países que tem muito melanoma, eles já fazem isso há muitos anos, né? Então, vamos continuar aqui, né? Estava falando aqui, me empolguei, né, para contar um pouco da história lá da Austrália, que eu achei muito, muito legal. Outra questão também, eu estava falando dessa consciência dos pacientes em relação ao uso da telemedicina, tá? O que acontece? Tem uma geração de pacientes que estão agora na idade adulta e são nativos digitais. Esses pacientes, né, essas pessoas que são nativos digitais, eles já começam a questionar a necessidade de se deslocar até um atendimento médico presencial, porque muitas vezes, quando o médico entende que é uma situação mais trivial, que não é nada de emergência e tal, eles também começam a fazer associações. Eu fui lá no hospital e saí de lá, me prescreveram só um Tilenol, né? Fui lá e o médico nem me examinou, porque às vezes na anamnese o médico viu que não era nada demais, né? E aquele plantão cheio e o cara nem examinou, né? E aí eles começam a associar isso e falar, por que eu tenho que me deslocar até lá, né? Então, já tem alguns pacientes que já entram em contato, já pedindo por uma consulta de telemedicina para saber se precisa ir até o consultório. Porque se não precisa ir no consultório, ele não quer ir, né? É uma geração nova que está vindo com essa mentalidade, porque eles já se relacionam pela internet, eles têm aí relacionamento de amizade, afetivo e tal, começa na internet, né, através de sites de relacionamento, sites de redes sociais, para depois virar uma amizade real e até um relacionamento afetivo. Tá? Então, para eles, a medicina também é assim, é um relacionamento com o médico, eles querem iniciar de forma online. E, do outro lado, tem pessoas que falam assim, mas os idosos não vão aderir à telemedicina até eles usarem. Quando eles usam, eles falam, poxa, não precisei me deslocar, não precisei pegar trânsito, né? Não precisou o filho, o cuidador ir junto, né? E tal. Então, eles veem a vantagem e começam a querer utilizar esse sistema. Então, eu acho que se você não estiver oferecendo essa ferramenta, mesmo que você não vai, eu não vou usar todo dia, né? Não quero usar todo dia, não é isso tal. Mas se você não oferecer essa possibilidade para o seu paciente, alguém vai estar oferecendo, né? E tem desde empresas que estão oferecendo aí planos de atendimento por telemedicina, e até colegas médicos da sua especialidade que estão oferecendo. Então, se você não tem a oferta desse serviço, você está aí em desvantagem na concorrência, né? Olha só, ótimo, Luiz Greca também passou a mesma pergunta que eu vou responder, que o colega também colocou lá, tá? Essa pergunta é muito importante, porque ela gera algumas dúvidas e existe um ponto, né, que tem muita subjetividade aí, tá? Então, eu vou falar como eu interpretei o que diz essa parte da resolução, tá? Porque se não for da maneira como eu vou falar para vocês, ela realmente inviabilizaria a telemedicina para o médico como profissional liberal e só ia privilegiar grandes empresas e operadoras de saúde, tá? Então, o que acontece? Eu vou responder agora, já que já veio aqui o assunto. Lá diz na resolução que pacientes, né, que são crônicos devem ser avaliados a cada 180 dias de consulta presencial com um médico assistente, tá? O médico assistente é o médico que acompanha esse paciente ao longo do tempo. Pode ser um médico, por exemplo, clínico, um médico de família. Por que eu falo que isso inviabilizaria a telemedicina, principalmente na questão das especialidades? Por quê? Vamos dizer que o paciente ele é do interior lá do Amazonas. E ele começou um acompanhamento com um médico especialista, vou contar uma especialidade bem rara, genética médica, né, um geneticista, né? Ou não tão rara, vamos botar, interior do Amazonas, não, é difícil o cara conseguir chegar no psiquiatra, tá? E o psiquiatra é um médico que vai prescrever um medicamento que é recorrente. Esse paciente tem que ficar usando esse medicamento de forma recorrente. E aí, o que diz? Que o paciente que tem uma doença crônica, né, então isso entende-se também que ele usa medicamento de forma recorrente, ele tem que fazer uma consulta presencial a cada 180 dias com o seu médico assistente, tá? Então,
No meu entendimento, o médico assistente é aquele médico que está próximo do paciente, é o médico da cidade dele, é o médico que acompanha ele na unidade de saúde, por exemplo, tá? E aí ele tem que passar. Então, tem que ser recomendado pelo médico que está acompanhando ele à distância que ele faça esse atendimento. Então, se isso não for como eu estou falando, inviabiliza a telemedicina, tá? Porque as empresas, grandes empresas, vão conseguir fazer isso, mas o médico no seu consultório não vai, às vezes, fazer isso, porque tem pacientes que procuram um médico para uma consulta e eles são de quilômetros e quilômetros de distância, tá? E aí, lá, diz que é para os pacientes crônicos, tá? Então, as consultas pontuais não têm essa questão dos 180 dias, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, eu respondi essa pergunta aqui, que também foi feita lá no Instagram, tá? Ok? Então, a resolução, ela traz essas regras, que é importante a gente ter essas regras, tá? Porque fica mais claro para a gente, né, do que não ter regra nenhuma, e também traz segurança, porque você pode utilizar a telemedicina com tranquilidade, está lá na resolução que é possível você fazer telemedicina, né? Deixa eu até botar aqui a resolução para ler aqui. Né, esse ponto, e outro ponto que o pessoal tem muita dúvida é essa também, porque lá em 2020, quando começou a história da telemedicina, veio um conselho jurídico de um dos CRMs estaduais e emitiu o seguinte parecer, e o médico que quisesse atender por telemedicina ia ter que ter inscrição estadual na origem do paciente. Olha só que coisa mais contrassenso também, né? Então, por exemplo, o que eles estavam falando? Que se o médico era de São Paulo e ele atendesse um paciente de Pernambuco, ele ia ter que ter o CRM de inscrição secundária em Pernambuco. Veja, isso é fora da realidade, né? O cara que escreveu isso daí no Conjur lá, estava fora da realidade do momento atual que a gente vive, né? A gente está num momento que a gente não tem fronteira, mudou tudo. A telemedicina, ela vem de uma revolução tecnológica e uma revolução de comportamento da sociedade. Então, a gente tem que se adaptar a essas novas tendências, esse novo comportamento, e também manter a segurança, a ética e tudo mais, mas não pode ser irreal, né? Por quê? Porque tinha que ter a fiscalização, o cara só está pagando um CRM, tinha que pagar outro, né? Porque envolve taxa, né, galera? Isso aí envolve dinheiro também, né? Cada inscrição secundária, tu está pagando um CRM novo, recolhimento de taxa, tá? Então, lá atrás, quando esse Conjur, né, de um dos CRMs estaduais, né, que é o Conselho Jurídico, né, emitiu esse parecer, todo mundo falou, não dá mais para fazer, não sei o que e tal, tal. Primeiro, era um parecer, não era resolução. Segundo, não era lei, né? Então, tudo errado, né? Vamos dizer assim, era uma opinião do Conjur. E aí o pessoal ficou, não pode atender paciente em outro estado e tal. Aí eu falei, cara, então tá, eu estou no meu consultório presencial, que é aqui em Santa Catarina, o cara vem do Rio Grande do Sul, atravessa a fronteira aqui e vem lá consultar no meu consultório. Aí eu falo para ele, não, meu amigo, você é do Rio Grande do Sul, pode virar, voltar lá para o Rio Grande do Sul, porque eu não posso te atender, porque eu não tenho CRM no Rio Grande do Sul. Não, né? Se você tem o CRM no seu estado, onde você está atendendo, o paciente que é do Rio Grande do Sul pode ser atendido por você no seu estado. Na telemedicina é uma situação análoga, porque você está inscrito no estado e o paciente, ele te procurou. Então, você negar também o atendimento é quase que uma omissão, né? Então, felizmente, isso daí foi ponto pacificado na resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, eu até vou ler aqui um pedaço aqui, que é essa questão dos 180 dias, tá? Então, nos atendimentos de doenças crônicas ou doenças que requeiram acompanhamento por longo tempo, deve ser realizada a consulta presencial com o médico assistente do paciente em intervalos não superiores a 180 dias. O médico assistente, como eu falei, é o médico que está ali próximo do paciente. O especialista que está fazendo as teleinterconsultas, ele está acompanhando junto também o médico assistente. Então, é a mesma coisa, pessoal. Tem uma norma também, que é o seguinte, renovação de receita é uma coisa que o pessoal faz nas unidades de saúde pelo Brasil todo, que tem um dia lá, tem tardes, né, que o médico só fica fazendo renovação de receita médica. Isso aí acontece, mas se você lê a norma, a cada renovação você tem que saber se o paciente está bem ou não, né? E a telemedicina traz até essa oportunidade. Você tem um paciente que toma remédio contínuo e a cada 60 dias ele tem que pegar uma nova receita,
você tem que fazer uma avaliação dele. E aí não precisa do exame físico, muitas vezes, é só para saber se o paciente está indo bem, como é que ele está, se ele está indo bem com a medicação, se precisa ajustar a dose, não. Ah, não, está tudo bem, estou indo bem, evoluindo bem, então tá aqui a receita, manda até online para ele, né? Eu acho essa maneira muito mais segura e melhor do que a gente vê fazendo aí na prática de renovação de receita. Tem unidade de saúde que tem a tarde da renovação da receita, o médico fica lá fazendo receita dos pacientes de uso contínuo, né? E se não for assim, vai inviabilizar o sistema, né? Bom, olha só outra questão, né, que foi trazida aqui, né, a questão da inscrição, né, estadual, que eu falei para vocês, né? Então, o que é obrigatório aqui também? Que o médico, tá, que vai fazer o atendimento, ele esteja, ó, no caso do prestador, né, ser pessoa física, que é o médico, deverá ser médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, tá? Então, ele tem que estar inscrito no Conselho Regional, onde ele tem o endereço dele de correspondência, onde ele tem um consultório. E ele pode atender pacientes do Brasil inteiro. Ah, mas eu quero abrir um consultório no outro estado, consultório presencial. Aí você tem que abrir uma inscrição secundária do CRM, tá? Então, por exemplo, tem um consultório aqui em Santa Catarina e vou abrir um consultório em São Paulo. Eu tenho que ir lá em São Paulo e abrir um CRM lá, tá? Beleza? Muito boa, a pergunta foi ótima. E, então, o colega também pergunta se... Deixa eu ver as perguntas aqui, estou revendo as perguntas aqui. Hum. Olha, essa questão também você tem que ter inscrição no CRM estadual, né, e endereço de correspondência para fins da fiscalização do CFM, né, do CRM também, tá? Beleza? Eu aqui no Instagram, porque muita gente mandou pergunta aqui também, comentários, né? Mas é isso aí, pessoal. Acho que essas perguntas foram muito boas também. As perguntas que eu já respondi aqui também deram uma visão legal também. E aí, para você saber mais também, tá? Vem para as aulas aqui da Jornada Telemedicina na Prática. A aula 2 foi liberada ontem, tá? Quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, vai lá, assiste, e amanhã tem a aula 3. E para você compreender a aula 3, você tem que ter assistido a aula 1 e 2, né? É assim que funciona um capítulo de livro também, né? Você começa pelo 1 para chegar no 3, no 4 e no 5, né? E entender tudo, tá? Então, se você quer descobrir o caminho para você ter mais liberdade utilizando a telemedicina, vem e participa da jornada Telemedicina na Prática, né? Liberdade com Telemedicina, o curso é curso de formação Telemedicina na Prática. A jornada é a Liberdade com Telemedicina. Essas aulas vão ficar disponíveis até domingo, 23 horas e 59 minutos, tá? E você vai assistir essas aulas. Se você tiver perguntas, manda lá no link, né, que tem lá, para você mandar pergunta, que eu vou responder um a um quem mandar pergunta, tá? E essas aulas vão ficar disponíveis, então, só até domingo, 23h59, tá? Toda semana faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você pode se inscrever para continuar recebendo nossos materiais, né? Aqui no YouTube, principalmente, tá? Tem um material mais denso, tá? E você vem comigo, né? Vem com outros colegas que também estão fazendo telemedicina, e você vai poder utilizar essa ferramenta da medicina, tá? É uma ferramenta. Se você aprendeu a medicina lá na faculdade e aprendeu a usar o estetoscópio, né, o otoscópio, uma tela de reflexos, você tem que aprender a fazer telemedicina, porque ela é uma ferramenta da medicina, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado e até breve.